Olha, nos últimos 30 anos, o jeito que o Brasil remunera seus militares mudou, e mudou muito. A gente vai mergulhar nessa história para entender as políticas, as estratégias e, claro, o impacto que tudo isso teve na vida de milhares de pessoas. Vamos direto ao que interessa. O que acontece quando a base de uma carreira inteira, o salário fundamental, simplesmente para de crescer por 4 anos seguidos? É exatamente essa a questão que a gente vai investigar aqui. Bom, para a gente entender a grande mudança, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver como as coisas costumavam ser. Essa primeira parte da nossa análise vai olhar para aquele período que vai de meados dos anos 90 até o fim da década de 2010. Ali, um padrão foi estabelecido. Ao longo de 23 anos, passando por diferentes governos, desde a gestão FHC até as que vieram depois, a política de pagamento dos militares tinha uma coisa bem clara em comum. Vamos ver que padrão era esse. O que é realmente interessante aqui é o seguinte: por mais de 2 décadas, a regra era clara. De tempos em tempos, aconteciam aumentos no soldo, que é o salário base. Era a principal ferramenta para aumentar a remuneração, sabe? Isso dava uma certa previsibilidade para a carreira. E aqui que a história toda dá uma virada. Agora, a gente vai focar no período mais crítico dessa análise para entender o que aconteceu entre 2019 e 2023. Pois é, depois de décadas seguindo uma lógica bem estabelecida de reajustes, alguma coisa quebrou essa sequência. Uma abordagem completamente nova foi colocada em prática. E esse é o número que define esse período: 0. Nenhum crescimento nominal no salário base. O soldo, que é a fundação de tudo, ficou parado por 4 anos consecutivos. Esse gráfico aqui mostra o impacto de uma forma que não deixa dúvida. O soldo de um general de exército em 2019 era de R$ 13.471. 4 anos depois, em 2023, o valor era exatamente o mesmo. Isso vale para todas as patentes, do soldado ao general, sem nenhuma correção pela inflação. Então, o ponto central é esse. A política mudou de rota. Ao invés de aumentar o soldo à base do salário, o foco passou a ser uma reestruturação da carreira, que deu mais importância para gratificações e bônus. A base ficou congelada, mas outros adicionais foram criados. Vamos ver o efeito prático disso. Essa mudança de estratégia foi muito além dos números no fim do mês. Ela começou a redesenhar a própria estrutura da carreira militar, trazendo consequências para a hierarquia e para a ideia de progressão. Mas antes de seguir, é fundamental entender de vez o que é o tal do soldo. Ele não é o salário total, mas é de longe a parte mais importante. É a base usada para calcular aposentadorias e pensões. Ou seja, quando o soldo não sobe, a segurança financeira lá na frente fica diretamente comprometida. Historicamente, a pirâmide de salários dos militares era bem íngreme. Lá em 1995, por exemplo, o soldo de um general era muitas e muitas vezes maior que o de um sargento no começo da carreira. Isso criava uma sensação bem clara de progressão, de recompensa com o passar dos anos, sabe? Agora, vamos olhar para as projeções. A política de congelar o soldo e focar em gratificações levou a um fenômeno que chamam de achatamento da pirâmide. A diferença proporcional entre o topo e a base da carreira diminuiu de forma drástica, o que acaba alterando os incentivos para a progressão. E quem é que mais sente esse impacto todo? Bom, principalmente os aposentados e pensionistas, porque os benefícios deles estão amarrados diretamente ao soldo. Mas isso também afeta a percepção de futuro, de progressão na carreira e a capacidade de qualquer militar da ativa se planejar financeiramente. E assim, a gente chega ao fim da nossa análise. O que vimos aqui foram 2 filosofias bem diferentes de como remunerar uma carreira inteira, uma aplicada logo depois da outra. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental, né? Uma política que foca em reajustar a base salarial, o soldo, parece criar previsibilidade e segurança no longo prazo. A outra, focada em adicionais, dá mais flexibilidade, mas pode acabar corroendo a estrutura da carreira. Entender as consequências de cada uma dessas abordagens é algo crucial para o futuro das Forças Armadas no Brasil.